A Síria, também chamada de Império Assírio, foi um reino mesopotâmico e um império do Antigo Oriente Próximo e do Levante. Existiu como um estado talvez desde o século XV a.C., na forma da cidade-estado de Assur até seu colapso entre 612 e 609 a.C., abrangendo os períodos do início ao meio da Idade do Bronze até o final da Idade do Ferro. Eu sou Lucas Marlon e nesse vídeo falarei um pouco sobre os assírios, sobre a importância e legado que essa civilização mesopotâmica teve na história. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva e curta os nossos vídeos, assim você incentiva muito o meu trabalho. Geografia. A Assíria é o antigo reino de Assur, país da Ásia, localizado ao norte da Mesopotâmia, a partir da fronteira norte do atual Iraque, que surge juntamente com Elão e Mare no Alto Tigre, quando obtém em 1950 a.C. a independência da terceira dinastia da cidade suméria de Ur. O Império Assírio estava localizado na região leste da Alta Mesopotâmia, entre o rio Tigre e a Cordilheira de Zagros. Seus domínios se estenderam de Elão até as fronteiras do Egito. Seu ápice foi com o rei Sargão II, que viveu entre 722 e 705 a.C. Com seu forte exército, dominou os hebreus, babilônios e egípcios, mas não resistiu à pressão de um levante em Elão juntamente com a Babilônia, dando a oportunidade para egípcios recuperarem sua liberdade. Logo em seguida, os medos, povo aliado aos caldeus e aos citas, tomaram a capital Nínive e a destruíram. Os assírios formaram o maior império até então criado, antes do Império Persa. Origem. O primeiro sítio neolítico da Assíria é o de Tal Hassuna, centro de cultura de Hassuna, no atual Iraque. Da história arcaica do reino da Assíria pouco se sabe com segurança. De acordo com algumas tradições judaico-cristãs, a cidade de Assur teria sido fundada por Assur, filho de Sem, que foi deificado por gerações posteriores como o deus padroeiro da cidade. O vale do alto rio Tigre parece ter sido dominado pela Suméria, pela Acádia e pela Babilônia em seus estágios iniciais. O Império Acádio de Sargão o Grande alegava abranger os 4 quartos. As regiões ao norte da terra de origem acádia eram conhecidas como Subartu. Foi destruída por bárbaros gútios durante o chamado período Gútio. Depois foi reconstruída e acabou sendo governada por parte do império da terceira dinastia de Ur. As primeiras inscrições de soberanos assírios surgem depois de 2000 a.C. A Assíria consistia então de diversas cidades-estados e pequenos reinos semíticos. A fundação da monarquia assíria é acreditada tradicionalmente a Zulilu, que teria vivido depois de Belcapecu ou Belcape, ancestral de Selmanazer I. Segundo a escritura bíblica, os assírios seriam descendentes de Assur, o segundo filho de Sem e neto de Noé. A origem dos assírios resulta da mestiçagem entre as tribos de semitas chegadas da Samaria, região da Palestina, e os povos do norte do rio Tigre, por volta de 1000 a.C. Segundo alguns importantes descobrimentos arqueológicos, a Suméria, posteriormente a Assíria, foi habitada desde o início da Era Paleolítica. Apesar disso, a vida sedentária não teve origem nessa região, até cerca de 6500 a.C. O fim do Império Assírio ocorreu no ano de 612 a.C., quando o exército comandado por seu último rei, Assurbanipal II, foi derrotado pelos Medos em Arã. Por volta de 2000 a.C., em meio a um grande movimento de indo-europeus vindos do Cáucaso, os assírios estabeleceram-se na região do Alto Tigre. Foram invadidos pelos bárbaros semitas denominados Amoritas. Por volta de 1900 a.C., um rei amorita dos assírios estabeleceu o controle da maior parte do norte da Mesopotâmia. Seu poder durou pouco por causa da ascensão da Babilônia, sob Hammurabi, e dos mitanitas, povos do oeste da moderna Síria. Durante o segundo milênio a.C., os assírios foram dominados seguidamente pelos mitanitas e pelos amoritas da Babilônia.
Império Antigo. O Antigo Império Assírio é o primeiro dos 3 períodos no qual a história da Assíria está dividida. Seu primeiro registro escrito data de cerca de 2050 a.C., quando os assírios livraram-se do domínio acádio. Ele vai até 1378 a.C., quando o império foi conquistado pelo reino de Mitanni. É marcado pela fundação de diversas cidades, entre elas a capital, Assur. Cidade-estado de Assur. A cidade-estado de Assur teve grande contato com as cidades do Planalto da Anatólia. Os assírios fundaram colônias mercantis na Capadócia, como por exemplo em Cannes, na atual Cultep. Estas colônias, chamadas Carum, Porto, em Acádio, eram ligadas às cidades anatólias, embora estivessem separadas fisicamente e mantivessem um status especial de impostos. O comércio consistia de metal, chumbo ou estanho, e produtos têxteis da Assíria, que eram trocadas por metais preciosos na Anatólia. Como muitas cidades e estados comerciais ao longo da história, Assur era até certo ponto uma oligarquia e não uma monarquia. A autoridade era tida como estando com a cidade e a Politeia. Tinha 3 centros principais de poder: uma assembleia de anciãos, um soberano hereditário e um epônimo. Médio Império. O período de 1363 a 1000 a.C. foi o Médio Império Assírio. Vários reis fortes reconquistaram a independência da Assíria e então começaram a invadir os impérios vizinhos. Os assírios evitaram destruição durante a catástrofe de 1200 a.C., talvez porque já estivessem adotando novas técnicas militares e arma que os velhos reinos não utilizavam. No entanto, no vácuo político da Idade das Trevas da Antiguidade, os assírios prosperaram. Em 1076 a.C., Tiglat-Pileser III alcançou o Mediterrâneo a oeste. Já no século XVIII a.C., os assírios sob Tukulti-Ninurta I libertaram-se da Babilônia. Invasão. Por volta de 1200 a.C. ocorreu um grande movimento migratório de indo-europeus. No Egito foram contidos pelos faraós Merneptah e Ramsés III. Na Grécia geraram um grande processo de dispersão. Na Ásia Menor causaram o declínio dos hititas. Na Mesopotâmia geraram a agitação dos arameus, que terminaram por invadir a Babilônia e a Assíria por volta de 1047 a.C. Relatos da época dizem-nos que os assírios refugiavam-se em terras inimigas, escapando da míngua, da fome e da miséria. Os templos ficaram em ruínas e a interminável guerrilha contra os nômades teria alterado o caráter da Assíria, transformando-a em uma nação de guerreiros cruéis e bem adestrados, com um poderoso exército que em pouco tempo abalou todo o Oriente Médio. Ascensão. O Império Neo-Assírio de 1000 a 600 a.C. representou o auge de suas conquistas. O Império ia da ponta do Golfo Pérsico, passando ao redor do Crescente Fértil, por Damasco, Fenícia, Palestina e entrava no Egito até Tebas. Sua fronteira norte eram os Montes Tauro, da atual Turquia. Com exceção do que tinham sido as culturas minoica de Creta, micênica da Grécia e hitita da atual Turquia, todas as áreas de civilizações pré-catástrofe a oeste foram governadas pelos assírios. Por volta de 800 a.C., no reinado de Salmanasar III, os arameus foram subjugados e a eles foi imposta uma cobrança tributária. Em 729 a.C., no reinado de Tiglat-Pileser III, os assírios conquistaram a Babilônia. Tiglat-Pileser III também conteve a expansão da Média no Oriente e tentou sem sucesso conquistar o reino de Urartu, situado no Ararat. Israel foi conquistado no primeiro ano de Sargão II, que viveu entre 721 e 705 a.C. Cerca de 27 mil hebreus foram deportados. Em 715 a.C. foi a vez da Média ser conquistada. Sargão II ainda conquistou a Síria. Seu sucessor, Senaqueribe, transferiu a capital de Assur para Nínive.
De acordo com os livros bíblicos de 2 Reis, 2 Crônicas e do profeta Isaías, admitido no cânon do Antigo Testamento, Senaqueribe teria buscado conquistar Judá, cercando a cidade de Jerusalém. No entanto, a Bíblia relata que Senaqueribe fracassou em sua tentativa militar, e ao retornar para Nínive, foi assassinado por 2 de seus filhos. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, a eles escaparam para a terra de Ararat e Esaradom. Seu filho reinou em seu lugar. Reis 19, 36, 37. O filho e sucessor de Senaqueribe foi Asaradão, que viveu entre 681 e 669 a.C., que expandiu seus domínios ao Nilo, estabelecendo sobre o Egito uma dominação inicialmente precária, tendo também reconstruído a Babilônia, que fora destruída por seu pai, a qual pode ter se tornado a nova capital do Império Assírio durante algum tempo. Governo. Formou-se na Assíria ao longo do tempo um corpo burocrático bastante eficiente. Muitos deles eram epônimos, e portanto davam nome ao ano. O rei era, em geral, o epônimo do primeiro ano. Seguia-se a ele, assim, uma série de epônimos em critério de hierarquia. Tal sistema constitui um elemento de grande importância para os historiadores no processo de datação. Assim como a maioria dos estados que se desenvolveram no Crescente Fértil, os reis assírios exerciam um poder autocrático, sendo considerado inclusive intermediário entre seus deuses e o povo. A partir do reinado de Tiglat-Pileser III, foram instaladas guarnições permanentes nos países dominados. A política externa assíria era conhecida por sua brutalidade para com os povos inimigos. Em muitos casos, atos de selvageria por parte do Império Assírio foram empregados com o fim de persuadir seus inimigos a se entregarem sem luta. Registros escritos de povos da época demonstram o temor dos povos adjacentes ao terror assírio. Os governantes assírios caracterizavam-se também pelo tratamento despendido aos povos conquistados. Para evitar movimentos rebeldes nas regiões conquistadas, os povos vencidos eram capturados, removidos de suas terras e distribuídos entre as cidades do império, diluindo seu poder. Nativos assírios e inimigos capturados de outras regiões eram encorajados a ocupar áreas conquistadas. Esta prática mostrou-se particularmente eficiente e foi mantida pelos babilônios no período subsequente. Os reis assírios eram seminômades, semitas do noroeste. Suas conquistas se estenderam aos vales do rio Tigre e Eufrates. O início do século XVIII a.C. foi marcado por alguns acontecimentos políticos. A queda da terceira dinastia de Ur e a derrocada do Médio Império, no Antigo Egito. Foi quando surgiram duas potências emergentes, Bari e Assíria. Nesse período, um rei de origem amorita, Sansi-Adad, que viveu entre 1815 e 1782 a.C., expandiu os domínios assírios por toda a Mesopotâmia. Curiosamente, Sansi-Adad se intitulou Sarksat, ou Rei do Mundo. Os assírios foram derrotados em 1779 a.C. por Hammurabi, rei caldeu, tomando como que um protetorado do grande império babilônio que surgia. Mais tarde, Assurbanipal II, que viveu entre 884 e 859 a.C., reconquistou a terra de seus vizinhos, estendendo a influência assíria do atual Irã à cidade egípcia de Tebas. Assurbanipal transformou Nimrud, atual Calco, em sua capital militar, onde ficavam estacionadas suas tropas. Salmanasar III, que viveu entre 859 e 824 a.C., dominou a Alta Mesopotâmia. Assur é o país do principal deus e também um rei. Muitos reis usavam Assur, o título da divindade, como prefixo de seus nomes. Cultura, artes e arquitetura.
A principal contribuição cultural assíria ocorreu no campo da arte e da arquitetura, especialmente no período neo-assírio de 1117 a 612 a.C. Sargão II ergueu palácios, templos e residências de alto luxo e esmerado padrão artístico. Os grandes zigurates foram a principal forma de arquitetura religiosa assíria, com tijolos coloridos e vitrificados. Posteriormente, Senaqueribe, filho de Sargão II, que reinou entre 705 a 681, mudou a capital para Nínive em 701 a.C. Religião. A religião seguia as bases dos cultos realizados pelos sumérios. Cada cidade era devota de um deus específico, ao qual se associava a sua criação e proteção. E os deuses mais importantes do panteão assírio dependiam do grau de influência de suas cidades na política interna. Assur era o principal deus assírio. Os zigurates permaneceram como centro cultural, religioso e político das cidades assírias. Escrita. A literatura assíria era praticamente idêntica à Babilônia, e os reis assírios mais cultos, principalmente Assurbanipal II, que se gabava em armazenar em suas bibliotecas cópias de documentos literários das culturas que o antecederam, bem como os países vencidos, a vida social ou familiar, os costumes matrimoniais e as leis de propriedade de assírios e babilônicos também eram muito parecidos. Suas práticas e crenças religiosas eram amplamente semelhantes. Militares. Os militares assírios formaram o primeiro exército organizado e o mais poderoso até então. Desenvolveram armas de ferro e carros de combate puxados por cavalos, além da cavalaria pesada individual. O controle das áreas conquistadas era mantido pelas tropas e por práticas cruéis, como a deportação e a mutilação dos vencidos. Os guerreiros e sacerdotes desfrutavam de grandes privilégios, não pagavam tributos e eram grandes proprietários de terra. Ao longo de sua história, o poder da Assíria dependeu quase que inteiramente de sua força militar. O rei era o comandante-chefe do exército e dirigia suas campanhas. Embora em teoria fosse o monarca absoluto, na realidade os nobres e cortesãos que o rodeavam, assim como os governadores que nomeava para administrar as terras conquistadas, tomavam frequentemente decisões em seu nome. As ambições e as intrigas foram uma ameaça constante para a vida do governante assírio. Essa debilidade central na organização e na administração do Império Assírio foi uma das responsáveis por sua desintegração e colapso. Colapso. Assurbanipal, que viveu entre 669 e 631 a.C., não conseguiu evitar que o Egito em 653 a.C. efetivasse sua emancipação. A independência do Egito seguiram-se rebeliões na Fenícia, na Babilônia e no Elão. No entanto, sabe-se que Assurbanipal criou a Biblioteca Real que leva seu nome, com obras em escritas cuneiforme, muitas delas preservadas até os dias atuais, que permitiram aos arqueólogos descobrir muitos aspectos da vida política, militar e intelectual desta grande civilização, bem como a investigação dos textos bíblicos. Em 625 a.C., os caldeus tomaram a Babilônia e conquistaram sua independência. Ciachares, rei da Média, em aliança com os reis dos caldeus, invadiu Assur em 615 a.C. e em 612 a.C. tomou Nínive, pondo ao fim ao Estado assírio. Chegamos ao fim deste vídeo. Se você gostou da história dos assírios, deixe seu comentário, deixe suas curiosidades, deixem também o like e se inscrevam no nosso canal, assim você me motiva a produzir muito mais. Desde já agradeço e até a próxima.